Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 24 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, domingão, rodada bacana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 7h15 da matina na Holanda, Países Baixos, final entre Ajax e Utrecht. Time, o negócio é o seguinte, o Ajax é uma equipe que tem uma tendência muito boa para gols, o Utrecht também é uma equipe over gols, e no histórico 2x1, 2x2, 2x0, 3x1 e 1x0 saindo um pouquinho da tendência em 2021. Então, para essa partida pré-live, eu prefiro gols. Jogo para mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Fechou? 11 da matina na Noruega, jogo do Bodo Glimt contra o Brann. Time, o negócio é o seguinte, o Bodo Glimt vem na terceira colocação, tem jogo a menos, e o Brann é o sexto colocado. Puxando o race, o Bodo Glimt em casa ganhou 2, empatou 2, perdeu 1, mercado de gols muito forte. O Brann, como visitante, perdeu 2, empatou 2, só ganhou 1. No histórico, 2x2, 3x0, 5x1, 2x2 e 2x2. Primeira alternativa aqui, gols, tá? Jogo para mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Para resultado, o Bodo Glimt é favorito. O problema é que pré-live a cotação tá muito baixa. Talvez ao vivo, o Bodo Glimt melhor na partida e uma cotação maior, aí dá para pensar nessa vitória. Fechou? Probabilidade na tela aqui para Bodo Glimt e Brann. Jogo para 2 gols, 90%. 3 gols na partida, 85%. 1 gol já no primeiro tempo, 95%. Pré-live é jogo bom para gols. Escanteios, Bodo Glimt 7.2, Brann 5.8. As duas equipes aí com altas médias de escanteio. Um canto de 0 a 10 minutos, alta probabilidade de acontecer. E final do primeiro tempo. Se essa partida ainda estiver 0x0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, meio e 2.3, juizão 3.5. Meio de Inglaterra, Premier League, jogo do Brighton contra o Manchester United. Vamos lá. O United, ele vem na terceira colocação e nada mais vai mudar para o United. Ele vai ficar na terceira colocação, vencendo, perdendo ou empatando essa partida. E o United já tem vaga de Champions aí para a próxima temporada, tá legal? Já o Brighton, ele vem na sétima colocação e percebam que o Chelsea, ó, tá um pontinho só atrás do Brighton. Nesse momento o Brighton tem vaga de Liga Europa, mas não pode vacilar. Se o Brighton de repente perder e o Chelsea ganhar, ele perde essa vaga de Liga Europa. Então o jogo é muito mais importante pro Brighton. E o Brighton vai jogar em casa. Para resultado, dupla hipótese Brighton. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Brighton e Manchester United. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Com relação aos escanteios, Brighton 5.1, United 4.1. Final do primeiro tempo, Brighton na pressão, jogo ainda 0x0, ou Brighton perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, Brighton 2.2, United 1.8 e o juizão 4.8. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Brighton e Manchester United. Pelo lado do Brighton, finalização, chute a gol, mesmo gol, Elbeck. Pelo lado do United, para desarmes, o Mainô. E de repente, para finalização de fora da área, o Mason Mount. Até porque o Mason Mount vai ter uma oportunidade aqui com base nessa escalação e é um cara que geralmente chuta de fora da área. Tá beleza? Time é o seguinte, meio-dia, também Premier League Inglaterra, jogo do Burnley contra o Wolverhampton. Aqui é jogo para cumprir tabela, tá? Duas equipes já rebaixadas. Pré-live, nada. Outro jogo aqui que não vale nada, meio-dia também Inglaterra Premier League, jogo do Crystal Palace contra o Arsenal. O Arsenal já é campeão da Premier League e o Arsenal vai ter a final da Champions contra o Paris Saint-Germain.
E o Crystal Palace vem na 15ª colocação. Não cai mais e também não briga na parte de cima. E o Crystal Palace tem final de Conference contra o Rayo Vallecano. Outro jogo pra cumprir tabela. Pré-live, nada. Time meio-dia, outra partida que também não vale tanto. Jogo entre Fulham e Newcastle. Até porque o Newcastle vem na 11ª colocação e o Fulham é o 13º colocado. Ambas as equipes com 49 pontos. Mesmo que vençam aqui o confronto, né? Iriam para 52. Aí a gente precisa de um tropeço do Chelsea, do Brentford e também do Sunderland. E ainda Newcastle e Fulham tirando uma diferença de saldo de gols, né? Até porque o critério de desempate aqui é saldo de gols. Então, teoricamente, Newcastle e Fulham vêm para cumprir tabela. Lembrando, matematicamente ainda dá, mas é muito difícil e não deve conseguir nada. Não tem mais risco de rebaixamento. Se de repente quiser pensar em alguma coisa, quando a gente olha o histórico do confronto, é um histórico com jogos movimentados. 3-1, 1-0, 2-0, 4-1, 2-0. Talvez aqui uma partida para mais de 1,5 gol. Fechou? Meio-dia ainda Inglaterra Premier League, jogo do Liverpool contra o Brentford. Esse jogo é interessante. Por quê? O Liverpool vem na 5ª colocação, 59 pontos. O Liverpool ainda não tem a vaga de Champions League para a próxima temporada. Um pontinho para o Liverpool fica garantido aí na próxima temporada com Champions League. O Brentford, ele vem na 9ª colocação com 52 pontos. O Brentford ele ainda vai brigar aqui, ó, por Conference e também Liga Europa. Mesmo jogando fora de casa, deve ir para cima do Liverpool. Lembrando que um empate resolve aqui a vida do Liverpool, teoricamente, na temporada. Pelo menos pega uma vaga de Champions. Puxando o race, o Liverpool em casa perdeu uma, ganhou 3, empatou uma. Mercado de gols vem forte. O Brentford fora, perdeu 2, empatou 3. Mercado de gols eu também gosto. Vamos lá. Para resultado, dupla hipótese Liverpool e uma partida com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Liverpool e Brentford. Partida para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Liverpool, 6.1. Brentford, 4.9. Final do primeiro tempo, alta probabilidade para sair escanteio. Jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, 1.9 e o juizão 5.2. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Liverpool e Brentford. Time, pelo lado do Liverpool, finalização, chute a gol, mesmo gol, Gakpo, Wirtz e o Salah. Finalização de fora da área, Szoboszlai e para desarmes também o Szoboszlai. Pelo lado do Brentford, finalização, chute a gol, Igor Thiago e para desarmes o Damsgaard e também o Yarmolenko. Fechou? Time é meio-dia, outro jogo na Inglaterra que não vale muito, né? Jogo do City contra o Aston Villa, até porque o City vem na 2ª colocação, vai ficar na 2ª colocação e já tem vaga de Champions. O Aston Villa na 4ª colocação já tem vaga de Champions e foi o campeão da Liga Europa. Ou seja, o Aston Villa tá em festa e parece que o Dibu Martinez machucou, tá, galera? Assim, o City em casa é favorito. Qual que é o problema aqui? A cotação é muito baixa para um jogo que não vale nada. Fechou? Probabilidade aqui para complementar o estudo entre Manchester City e Aston Villa. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteio, City, 7.2. Aston Villa, 5.1. Cartões, 1.8 e 1.8. Juizão, 3.5. Time, como esse jogo não vale tanto aqui, principalmente para o City, né? O Aston Villa também já tem vaga de Champions, campeão da Liga Europa. Fique esperto com a escalação oficial 1 hora antes da partida. Tá beleza? Dando continuidade aqui na Premier League Inglaterra, meio-dia, jogo do Nottingham contra o Bournemouth. Time, esse jogo vale só pro Bournemouth, tá? Até porque o Bournemouth, ele vem na 6ª colocação, nesse momento vaga de Liga Europa, mas matematicamente dá pra sonhar com uma vaga de Champions. É difícil? Pra caramba, mas dá pra sonhar, tá beleza? O Nottingham, na 16ª colocação, 43 pontos, não tem mais risco de rebaixamento e na parte de cima não briga por nada. Por esse motivo, para resultado pré-live, dupla hipótese Bournemouth. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Nottingham e Bournemouth. Jogo para 2 gols, 55%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Premier League, eu particularmente prefiro um cenário para mais de 1,5 gols. Ou de repente aqui, ó, over meio gol Bournemouth. Pelo menos um gol do Bournemouth na partida. Tá beleza? Com relação aos escanteios, Nottingham 5.8, Bournemouth 4. Cartões, 1.1, 2.4, juizão,
3.7. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Nottingham e Bournemouth. Pelo lado do Nottingham, finalização, chute a gol, mesmo gol, Igor Jesus e o Gibbs White. Aliás, o Gibbs White não foi convocado para a seleção inglesa. Para desarmes, Anderson, Williams, o Domingues também desarma, tá beleza? Pelo lado do Bournemouth, para desarmes, o Scott e o Truffet. Para finalização, chute a gol, mesmo gol, o Ryan. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Voltando, Tavernier, Evanilson e o Krupi também é um cara que vem finalizando. Fechou? Meio-dia ainda a Premier League, jogo do Sunderland contra o Chelsea. O negócio é o seguinte, esse jogo é bacana, hein? O Chelsea, na 8ª colocação, nesse momento, tem vaga de Conference, mas dá pro Chelsea beliscar uma vaga de Liga Europa. E o Sunderland vem na 10ª colocação, 51 pontos. O Sunderland consegue brigar aqui na parte de cima também. O jogo vale para as duas equipes. Por esse motivo, pré-live, eu prefiro aqui um jogo para gols, tá? Partida para mais de 1,5 gol e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Sunderland e Chelsea. Jogo para 2 gols, 70%. Um gol já no primeiro tempo, 65%. Escanteio, Sunderland 3.7, Chelsea 5.3. Um canto de 0 a 10 minutos, alta probabilidade aí de acontecer. E final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.4, 2.1, juizão 3.5. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Sunderland e Chelsea. Pelo lado do Chelsea, finalização, chute a gol. Quem vem finalizando a temporada inteira é o Enzo Fernandes. Obviamente que a gente pode pensar também no João Pedro e no Cole Palmer. Para desarmes, Caicedo. Pelo lado do Sunderland, finalização, chute a gol, o Brobbey. E para desarmes, o Lefebvre. Fechou? Meio-dia, jogo do Tottenham contra o Everton. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação. O Everton vem na 12ª colocação, 49 pontos. Time, para conseguir essa vaga aqui de Conference, tá muito difícil, tá? Teria que vencer, o Chelsea perder, tropeço do Brentford, tropeço do Sunderland, enfim. E ainda o Everton precisaria tirar uma baita diferença em saldo de gols. Então o Everton deve ficar no meio de tabela, sem nenhuma vaga aí na próxima temporada para competições europeias e também não tem mais risco de rebaixamento. Já o Tottenham, ele vem na 17ª colocação, 38 pontos. Percebam que um empate, teoricamente, garante o Tottenham na primeira divisão. Por quê? Ele empata, vai para 39 e mesmo que o West Ham vença a partida, ele também vai para 39. Só que olha a diferença no saldo de gols. O Tottenham, menos 10 e o West Ham, menos 22. A diferença de saldo de gols aqui, o West Ham teria que ganhar por uma goleada e o Tottenham perder por uma goleada. O que, sinceramente, nesse momento eu acho que não vai acontecer. Então, para resultado, Tottenham empate anula. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Tottenham e Everton. Jogo para 2 gols, 90%. Um gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Tottenham 6.9, Everton 4.1. Com relação aos cartões, 2.9, 2.4 e o juizão 4.7. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Tottenham e Everton. Pelo lado do Tottenham, finalização, chute a gol, mesmo gol, Richarlison, o Pombo. Para desarmes, o Palhinha e o Pedro Porro. Pelo lado do Everton, finalização, chute a gol, o Beto. Outro cara que finaliza é o Desbuihal. E para desarmes, o Garner. Fechou? Meio-dia para fechar Premier League Inglaterra. Vamos sentir saudade, né? Último jogo, última análise aqui da Premier League. Mas temporada que vem tem tudo de novo. Partida entre West Ham e Leeds. Negócio é o seguinte, o Leeds vem na 14ª colocação, joga para cumprir tabela. O West Ham joga a vida. O West Ham, ele precisa vencer e ele precisa torcer por uma derrota aqui do Tottenham, como eu já expliquei para vocês. Porque se o Tottenham empatar 39 com 39, vai ficar difícil no saldo de gols, tá beleza? Então vamos lá. Como o West Ham joga em casa e vai jogar única e exclusivamente por um resultado que é a vitória, o West Ham deve ir com tudo para cima desde o momento aí do apito inicial. Juizão apitou, o West Ham vai para cima, vai para dentro. Tá beleza? Então a gente pode pensar aqui em finalização e escanteio para o West Ham no primeiro tempo. Mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações do West Ham no primeiro tempo. E pelo menos um escanteio para o West Ham também no primeiro tempo. E como o West Ham vai muito pro jogo, vai muito para cima, eu espero aqui um jogo para gols também. Até porque o West Ham em casa é uma equipe over gols e vai pegar um time visitante que geralmente faz partidas com gols. Então, partida aqui para pelo menos 2 gols.
Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela para West Ham e Leeds. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 55%. Escanteios, West Ham 4.9, Leeds 3.6. Pela necessidade da vitória, talvez aqui um primeiro tempo com mais escanteios para a equipe do West Ham. Com relação aos cartões, 2.2 e o juizão 4.6. E vamos lá, prováveis escalações aqui para West Ham e Leeds. Pelo lado do West Ham, finalização, chute a gol, mesmo gol, Castejanos e o Jarrett Bowen. Para desarmes, Matheus Fernandes. Pelo lado do Leeds, finalização, chute a gol, mesmo gol, Calvert-Lewin. E para desarmes, o Justin e o Ampadu. Fechou? E vamos lá, 13h15, final de Taça de Portugal, jogo entre Sporting e Torrense. Time, divisões completamente diferentes, tá? Aqui é um jogo de taça, mas o Sporting tem tudo para vencer e para ser campeão. Primeiro tempo, o Sporting na pressão, amassando, vitória do Sporting já no primeiro tempo. Final do primeiro tempo, o Sporting na pressão e o gol ainda não saiu, um canto no final do primeiro tempo. Jogador aqui para chute a gol, mesmo gol, Soares, atacante do Sporting. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Sporting e Torrense. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, Sporting 5.3, Torrense 4.7. Com relação aos cartões, 1.5 e 2.1. Fechou? 15h45 na Itália, jogo do Milan contra o Cagliari. Time, vamos lá. O Milan vem na terceira colocação, ainda não tem vaga de Champions garantida aqui para a próxima temporada, tá certo? O Cagliari é o 16º colocado, 40 pontos e não cai mais. Ou seja, esse jogo vale só para o Milan e o Milan joga em casa. É obrigação do Milan conseguir um bom resultado. O Milan vem vacilando aí na competição, mas assim, jogando em casa tem tudo para vencer. Vitória do Milan ou Milan para vencer um dos tempos, uma das partes. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Milan e Cagliari. Jogo para 2 gols, 75%. Menos de 4 gols na partida, 80%. Escanteios, Milan 5, Cagliari 3.4. O Milan joga em casa, provavelmente deve ter mais posse, mais pressão. Se não sai o gol, sai o escanteio. Primeiro tempo, mais escanteios pro Milan. Cartões, Milan 2, Cagliari 2.5. Juizão média baixa, 2.8. E vamos lá, 15h45 ainda na Itália, jogo entre Cremonese e Como. Time, esse jogo é interessante, tá? O Como, nesse momento, na 5ª colocação com vaga de Liga Europa. Percebam que se o Como vencer e de repente o Milan ou a Roma perder aqui a partida, o Como busca essa vaga de Champions. A Cremonese, ela luta para não cair. Tem 34 pontos, precisa de um bom resultado e torcer aqui por um tropeço da equipe do Lecce. Então o jogo é super importante, tanto para a Cremonese quanto para a equipe do Como. O que eu gosto aqui? Gols. Mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Cremonese e Como. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Cremonese 4, Como 4.6. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade. Alta probabilidade aqui para sair escanteio. Cartões, 1.6, 2.3, juizão, 4.9. Vamos lá, 15h45 na Itália, jogo entre Lecce e Genoa. Time, jogo bacana aqui, tá? Por quê? O Lecce, como eu já mostrei para vocês, vem na 17ª colocação, 35 pontos. Só que a Cremonese, ó, tem 34. Se a Cremonese conseguir um bom resultado contra a equipe do Como, pula para 37. E aí o Lecce também vai precisar de um bom resultado. Essa última rodada, a gente provavelmente vai ter muita oportunidade ao vivo, tá? Pensem comigo aqui num cenário. O jogo da Cremonese tá 0-0, tá tudo bem, o Lecce não tá caindo. De repente a Cremonese, pum, faz 1-0. Aí o Lecce vai precisar sair para a partida. E aí pode ser um bom cenário para pensar em gols e escanteios, tá beleza? Fique esperto no ao vivo aí. Vamos lá. O Genoa vem na 15ª colocação, 41 pontos. O Genoa joga para cumprir tabela. Por esse motivo, para resultado, Lecce empate anula, tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela para Lecce e Genoa. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 95%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios, Lecce 3.4, Genoa 3.7. As duas equipes com baixas médias de escanteio. Teoricamente, uma partida aqui com poucos escanteios. Eu só fico com um pouco de pé atrás. Como o Lecce pode precisar do resultado,
Vai que vai para aquela pressão desenfreada, né? E aí você não sai gol, pode sair escanteio. Com relação aos cartões, 1.6, 1.1, juizão 2.9, jogo aqui para poucos cartões. Primeiro tempo 0.6 e 0.3, primeiro tempo com menos de 2 cartões. E vamos lá, 15h45 na Itália, jogo entre Torino e Juventus. Time, o negócio é o seguinte, para a Juve, que vem na sexta colocação, 68 pontos, só um resultado interessa, é a vitória. A Juve precisa vencer e depende aqui de uma combinação de resultados, talvez para conseguir uma vaga na Champions League na próxima temporada. Mas eu acho que a Juve vai ficar por aqui, ó, com Liga Europa. Torino vem na 12ª colocação, joga para cumprir tabela. Teoricamente, a Juventus entra como favorita. O problema é que na temporada a Juve tropeçou pra caramba, tá certo? E aqui, querendo ou não, a gente tem um clássico de Turim. Então, um pouquinho de cuidado. De novo, Torino vem para cumprir tabela e a Juve joga ainda, ou sonha, né, com uma vaga de Champions League. Para resultado, Juve para vencer um dos tempos, uma das partes, mas também eu não descarto aqui um handicap para o Torino. Handicap mais 2, handicap mais 3 aí a favor do time da casa, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Torino e Juventus. Partida para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, também 70%. Escanteios, Torino 4.1, Juve 3.4. As duas equipes com baixas médias para escanteio. Cartões 2.4, 1.7. Juizão 3.6. Como é um clássico, pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá, 15h45 para fechar aqui a Itália. Jogo entre Verona e Roma. Vamos lá. Roma vem na 4ª colocação, 70 pontos, tá com vaga de Champions garantida, tá certo? Se não quiser depender de nenhum resultado, uma vitória da Roma aqui já garante Champions League na próxima temporada. E a Roma, querendo ou não, vai enfrentar o Verona, que é vice-lanterna e já está rebaixado. Ou seja, o Verona vem para cumprir tabela. Pré-live, vitória da Roma. Ou Roma para vencer um dos tempos, uma das partes. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aqui para Verona e Roma. Partida para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, Verona 4.7, Roma 4.1. Cartões 2.1, 1.8 e o juizão 3.8. E vamos lá, 16 horas, Campeonato Brasileiro, jogo do cabuloso Cruzeiro contra a Chapecoense. Tabela de classificação. O Cruzeiro vem na 13ª colocação e a Chape na última colocação, fazendo uma campanha muito ruim. 15 partidas, só ganhou um jogo, empatou 6 e perdeu 8. E o jogo é em Belo Horizonte. Time, pré-live, o Cruzeiro entra aqui como um grande favorito, tá certo? Vitória do Cruzeiro ou Cruzeiro para vencer um dos tempos, uma das partes. O problema pré-live é que a cotação é baixa, talvez ao vivo, com o decorrer da partida. Jogo 0-0. O Cruzeiro melhor e uma cotação mais alta, a vitória do Cruzeiro seja mais interessante. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela para Cruzeiro e Chapecoense. Partida para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios, Cruzeiro 5.1, Chape 3.7. A Chape, ela produz poucos escanteios, jogando fora de casa, e ela sofre muitos escanteios, 6.3. E o Cruzeiro vai jogar em casa, deve ter mais posse, mais pressão. Primeiro tempo, mais escanteios pro Cruzeiro. Final do primeiro tempo, esse jogo ainda 0-0, ou o Cruzeiro perdendo um canto no final do primeiro tempo, alta probabilidade aqui de acontecer. Cartões, 2.5 pro Cabuloso, 2.7 Chape, pelo menos um cartão para cada lado. 16 horas ainda no Brasileirão, jogo do Remo contra o Atlético Paranaense. Vamos lá, tabela de classificação, o Furacão vem na 5ª posição, porém, o Furacão dos 5 últimos jogos aqui no Brasileirão, dentro e fora de casa, só ganhou uma partida, ganhou em casa do Vitória por 3-1, tá beleza? O Remo, ele vem na 18ª colocação, porém, dos 3 últimos jogos dentro e fora de casa, o Remo não perdeu. Ganhou aqui de 2-1 fora de casa do Botafogo, empatou 1-1 em casa com o Palmeiras e ganhou fora de casa da Chape por 3-2. Ou seja, o Remo vem num bom momento. Puxando o Race, o Remo em casa, dos 5 últimos jogos, só perdeu uma partida, perdeu para o Cruzeiro. E o Atlético Paranaense fora, um empate e são 4 derrotas. Para resultado, dupla hipótese Remo.
Probabilidade aí na tela. E bora lá, probabilidades na tela aqui para Remo e Atlético Paranaense. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Escanteios, Remo, 5.6. Atlético Paranaense, 3.5. Cartões, 1.4 e 2.2. Fechou? 18h30, o Corinthians recebendo o Atlético Mineiro. Vamos lá. O Galão da Massa vem no meio da tabela, 10ª colocação, e o Corinthians dentro de zona de rebaixamento na 17ª colocação. O Corinthians precisa de um bom resultado, não pode nem pensar em perder essa partida. A race do Corinthians em casa é bonita. Dos últimos 5 jogos, venceu todas as partidas. E o Galo jogando fora, perdeu 2, empatou 2 e só venceu uma partida. Para resultado, Corinthians empate anula, dupla hipótese Corinthians. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios, Corinthians 6, Atlético Mineiro 4.3. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. Ou Corinthians perdendo um canto, pode ser bacana no final do primeiro tempo. Cartões 2.2, 2.3, pelo menos um cartão para cada lado. 20h30 para fechar aqui o Brasileirão, o jogo do Vasco contra o Bragantino. Tabela de classificação, o Bragantino é o 6º colocado e o Vasco na 12ª colocação. Time aqui que eu gosto aqui de gols, tá? O Vasco em casa é uma equipe over gols, 2-2, 1-0 que sai um pouquinho, 3-0, 2-1, 2-1, e o Vasco geralmente faz gols jogando em casa, e o Bragantino fora também é over gols, 1-1, 2-1, 2-0, 6-0 e 2-1. E o histórico, 2-0, 2-2, 2-1, 1-1, 2-1. Partida aqui para pelo menos 2 gols, tá? Ou um gol do Vasco, over meio gol Vasco. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Vasco e Bragantino. Partida para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Vasco 4.8, Bragantino 5.1. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. O Vasco perdendo na pressão, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.5 e 1.8. Fechou? E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pro nosso domingão? Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians, empate anula. Cruzeiro e Chapecoense. Cruzeiro para vencer um dos tempos, uma das partes. E é isso. Ontem tivemos mais de 300 comentários. Aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Copa do Mundo tá chegando e se você não quiser perder nada, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o passo a passo. Hoje mesmo eu já soltei lá pra França ir mais longe na competição do que a Holanda. E eu vou falar, tá bacana, hein? Quer essa e várias outras oportunidades que vão acontecer na Copa do Mundo? Primeiro comentário fixado, segue o passo a passo e vem. Time aí, bora de palpitão, mas antes espera. Já deixou o like? Fez o comentário? Deu aquela hypada? Muito obrigado, ajuda muito. E amanhã a gente traz tudo de novo. Pode ser? Bora que bora de palpitão. Liverpool e Brentford. Dupla hipótese Liverpool, jogo para mais de 1,5 gols. Nottingham e Bournemouth. Pelo menos um gol do Bournemouth na partida. Over meio gol Bournemouth. Sunderland e Chelsea. Jogo para mais de 1,5 gols. Tottenham e Everton. Tottenham empate anula. West Ham e Leeds. West Ham para vencer um dos tempos, uma das partes. Sporting e Torrense. Vitória do Sporting. Remo e Atlético Paranaense. Dupla hipótese Remo. E para fechar, Vasco e Bragantino. Over meio gol Vasco. Pelo menos um gol do Vasco na partida. Esse é o palpitão aí pro domingão. Vídeo tá acabando. Forte abraço. Te vejo por aqui amanhã. Valeu. Foi.